Período regencial, parte 2. Na nossa última aula nós falamos um pouco sobre o que era o período regencial, né? Apresentamos algumas características gerais e falamos um pouco sobre os dois primeiros tipos de regência que apareceram, né? A regência trina provisória e a regência trina permanente. A partir de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que foram as regências unas e quais foram as principais revoltas regenciais, certo? As revoltas que aconteceram no período regencial. Nós falamos que, inclusive, já antes de tudo isso, que esse foi um momento de muita instabilidade política, ou seja, foi um momento em que houve muitas disputas políticas. Então, o que foram as regências unas? Primeira coisa, foi um momento em que, através do ato adicional de 1834, que reformava a Constituição, a regência passava a ser uma. Ou seja, em vez de você ter 3 pessoas na regência, a partir de agora apenas uma pessoa ficaria na regência. E aí nós temos os dois regentes que vamos trabalhar, que é o Feijó e o Amaral Filho. Esse foi um momento muito marcado também pelas revoltas que ameaçaram a unidade do território brasileiro. Ou seja, você tem revoltas que se pretendem enquanto separatistas, revoltas que pretendem fazer com que determinados territórios se separem do Brasil e aí se constituam principalmente enquanto repúblicas. Então vamos às revoltas regenciais. A primeira delas foi a cabanagem. A cabanagem acontece entre 1835 e 1840, ela acontece no Pará. O nome cabanagem vem da ideia das populações que fizeram parte desse processo, que foram os cabanos. Eram grupos muito pobres, que viviam em cabanas, que viviam em casas precárias. Então, basicamente, essa revolta ela foi composta por negros, indígenas e mestiços. Seus membros eles viviam principalmente situações miseráveis, e utilizavam inclusive do extrativismo como forma de sobreviver. Eles não tinham alguém que olhasse para eles a partir desses problemas que eles possuíam, da pobreza, da miséria. Então eles vão basicamente se colocar contra o poder que foi instituído pela regência para governar a província do Pará. Esse conflito aí durou 5 anos. Basicamente vai ter um saldo de 40 mil mortes. 40 mil mortes, que a gente fala 40 mil cabanos. É interessante a gente falar desses números justamente para a gente pensar como é que as regências elas agiram em relação a essas revoltas, em relação a esses grupos que se opunham ao processo de constituição de uma unidade do território brasileiro, principalmente porque era uma unidade que não era garantida a todas as populações, o poder não chegava a todas as populações. Então, a segunda revolta é a Sabinada. A Sabinada ela acontece na Bahia entre 1837 e 1838, ela dura 1 ano. Basicamente, o que se desejava era que se proclamasse uma república na Bahia até que o imperador, até que o príncipe regente, até que o Dom Pedro de Alcântara ele fosse maior, e aí ele reaveria esse território que era o território da Bahia. Ela foi apoiado principalmente por militares e trabalhadores liberais. Basicamente esses trabalhadores eles queriam melhores situações de vida. Essas revoltas do período regencial basicamente elas têm a ver com a necessidades de sobrevivência mesmo, necessidades cotidianas. Então a Sabinada, por exemplo, tem a ver com o empobrecimento de determinados grupos. Assim como a cabanagem tem a ver com a pobreza, com a miserabilidade desses grupos sociais. Então, basicamente, como é que a Sabinada ela vai ser resolvida? O padre Diogo Feijó, que era o regente na época, ele manda fechar todos os acessos a Salvador, e aí ele manda incendiar a cidade, com as pessoas dentro. Então, basicamente,
os líderes, né, aqueles que encabeçaram o movimento, né, eles têm penas brandas, né, possivelmente são a elite de Salvador, né? Já aqueles participantes que não tinham tanto prestígio social, eles foram mortos ou presos, né? Então é necessário que a gente observe como essa diferença de classe, essa diferença de grupo social, faz com que determinadas figuras tenham uma pena, né? Mesmo tendo sido peças-chave, né, na organização desses movimentos de revoltas, né? Enquanto que outros que simplesmente participaram nas frentes diretas, esses sim são aqueles que sofrem as penalidades mais violentas. A Farroupilha, a revolta Farroupilha, ela acontece entre 1835 e 1845, né? Ela dura aí 10 anos. Ela é um movimento separatista, mas basicamente ela nasce de uma questão econômica, né? E qual era essa? O Rio Grande do Sul era um grande produtor de charque, né, de carne de charque. Né. Só que com a entrada da charque, né, da carne de charque uruguaia e argentina, né, uma carne que entrava por um preço muito menor no mercado brasileiro, né, eles começaram a ter prejuízos. Né. E aí eles começam a questionar, né, o poder da regência em relação à resolução desse problema. E aí, como acaba que não se constrói uma resolução, né, eles se propõem a se separar do Brasil, né, e construírem sua própria república. Né. O movimento Farroupilha, ele ganha esse nome porque as pessoas que participaram, os grupos que participaram deles, né, tinham roupas que marcavam a pobreza, que marcavam a classe social, né, eram chamados de farrapos, né, porque tinham roupas diferentes, tinham roupas surradas do trabalho. Então, basicamente, eles conseguem se separar do Rio Grande do Sul, eles conseguem se separar, né, do Brasil, criando justamente duas repúblicas, né, Piratini, que é no Rio Grande do Sul, e Juliana, que é Santa Catarina. Esses territórios eles vão ficar separados do Brasil até que o Dom Pedro de Alcântara se torne maior. E aí, quando ele se torna maior, eles vão negociar a adesão desse território de volta ao território nacional imperial, né? No caso, o reingresso ao território brasileiro. E o acordo consistia em quê, né? Esse acordo consistia principalmente em todos os revoltosos eles teriam anistia, ou seja, eles teriam perdão. Né? Os oficiais que faziam parte do exército Farroupilha eles seriam aceitos no exército brasileiro. Né? Os farrapos também exigiam a liberdade dos escravos que lutaram na Guerra Farroupilha, né? E que houvesse o aumento do imposto da charque estrangeira para que o produto nacional pudesse ser valorizado, né? E o Dom Pedro faz esse acordo e reingressa esses territórios no conjunto do território nacional. A revolta Farroupilha fica conhecida também, principalmente porque você vai ter a participação da Anita Garibaldi, né? A Anita Garibaldi era esposa do Giuseppe Garibaldi, né? Que é um famoso revolucionário comunista. Ela vai participar, né, vai participar da revolta Farroupilha, né, inclusive organizando parte do movimento, né, e vai incluir a participação das mulheres nesses conflitos que a gente tende a não perceber a presença das mulheres, né, que as mulheres normalmente não estão participando. Então, mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você tem a balaiada também. A balaiada ela acontece entre 1838 e 1841. É uma revolta que acontece no Maranhão. Novamente, é resultado da revolta da população em relação à miséria, né? E como os governos locais não olhavam, não tentavam ajudar essas populações miseráveis.
Então, basicamente, as fileiras da balaiada será composta por pobres e escravos, né? Eles tentam ocupar a Vila de Caxias como uma forma de destituir o poder local, mas eles acabam sendo reprimidos com muita violência e aí o movimento será contido. E, por último, a Revolta do Malês. Né? A Revolta do Malês é uma revolta que acontece em 1835, ela ocorreu na Bahia. Ela basicamente é uma revolta que envolve os escravos, né? Os escravos eles se revoltam contra a forma que os senhores de escravos os oprimem, né? Principalmente através dos castigos físicos. Então os escravos eles se organizam e eles tomam Salvador. Basicamente esse movimento ele foi controlado com muita violência e aí houve a baixa de muitos escravos, além de prisões e condenações à morte, né? Então os malês basicamente são um grupo, de escravos que vêm da África, né, e que vão ser vendidos no Brasil, mas que vão conseguir organizar-se, né, de alguma forma e para poder resistir ao sistema escravocrata, né? Para poder resistir à violência do sistema escravocrata. Né? Então, basicamente, essa é uma outra revolta que as regências elas tiveram que lidar. Né? Principalmente a primeira regência, que é a regência do padre Diogo Feijó. Né? A maioria desses eventos acontecem nesse momento, inclusive demonstrando que esse não tinha poder para garantir a manutenção do território nacional. E aí você tem a figura das mulheres, né, que participaram e lutaram nessas revoltas regenciais. Esse é um momento em que basicamente a gente não vê as mulheres nessas posições, porque você tem uma sociedade patriarcal, ou seja, uma sociedade que se baseia no poder dos homens, né? E não qualquer homem, mas o homem como a ideia de pai, como a ideia de provedor. Então as mulheres aparecem muito mais ligadas ao ambiente da casa, da criação dos filhos, da organização das atividades do lar. Entretanto, você tem figuras que quebram com esses paradigmas, né? Como, por exemplo, a Anita Garibaldi, que já falei, fez parte dos exércitos Farroupilha. Essa foto não dá pra gente ver porque ela foi cortada, mas a Anita Garibaldi, num momento como esse, em que as mulheres usavam vestidos, ela tá, por exemplo, vestida com calças, né? Então, ela tinha práticas sociais, inclusive, que são diferentes desse momento. E você tem a Luísa Maim, que a Luísa Maim, ela basicamente os registros apontam que ela foi uma princesa, né, na região do Malê, na África, mas que ela vai ser crucial na revolta do Malês, principalmente na questão da comunicação. Ela falava árabe e ela vai utilizar o árabe como uma forma de se comunicar entre os vários grupos de pessoas africanas, né, justamente evitando que a informação que ela passava fosse de certa maneira entendida, traduzida. Então ela vai ter uma posição crucial nesse processo fazendo isso, né, integrando grupos de negros dessa região do Malê na África. E aí o fim do período regencial, né? Todas essas revoltas que eu falei, elas basicamente enfraquecem o poder do Diogo Feijó. O Diogo Feijó vai ter uma crise institucional em que os grupos políticos que existiam no Brasil deixam de acreditar em sua possibilidade de controlar essas revoltas coloniais. E aí vem a grande questão. Vai passar a haver uma oposição ao Diogo Feijó. Fato que levou, principalmente pela falta de apoio que ele teve quando começou a ter que lidar com todas essas revoltas, né? E também por essa oposição política que passou a surgir. E é nesse contexto que você vai ter basicamente o golpe de maioridade, né? E o que foi o golpe de maioridade? O regente que veio depois do Diogo Feijó,
era o Araújo Lima, né? Então, tudo que foi apostado na regência no começo era que as províncias elas tivessem maior autonomia, né? O Araújo Lima vem com uma ideia de centralizar o poder político na pessoa dele. Isso foi considerado um movimento que, de certa forma, era de regressão, porque muitas elites locais tinham conseguido um determinado poder por causa das autonomias que as províncias ganharam, né? Então, quando você tem essas forças e a possibilidade das perdas de autonomia, passa a haver toda uma intenção entre determinados grupos políticos, né, para que houvesse uma reativação do poder moderador e da figura do imperador, né. O imperador, um novo imperador, aparecia assim como a possibilidade de você conseguir manter a unidade no Brasil. E é aí que você vai ter as forças progressistas, principalmente através do que nós chamamos de Clube da Maioridade, né? O que era o Clube da Maioridade? Era um grupo de pessoas que defendiam que, de alguma forma, Dom Pedro de Alcântara pudesse assumir o cargo de imperador antes de completar os 18 anos. Uma vez que ainda faltavam 3 anos para isso. Então, o Dom Pedro de Alcântara tinha 15 anos, mas ainda faltavam 3 anos que provavelmente seriam feitos por regentes. Então, o que é que acontece? O Clube da Maioridade, que era feito por grupos progressistas, basicamente vai convencer os grandes agricultores do Brasil, né, as pessoas que tinham mais poder dentro da dimensão local, a apoiarem a antecipação da maioridade de Dom Pedro, né? O que significava dizer que Dom Pedro ele seria investido do cargo, o cargo de imperador seria dado a ele, não aos 18, mas aos 15 anos. E é aí que acontece esse golpe, né? Você vai ter toda uma organização do Congresso, né? No sentido da Assembleia Geral, na verdade, no sentido de acatar essa decisão que foi colocada pelos grupos progressistas. E aí a única condição que é colocada é que Dom Pedro de Alcântara ele jure respeitar a Constituição. E aí Dom Pedro assume a regência, assume o cargo de imperador aos 15 anos, dando início ao que nós chamamos de Segundo Reinado, né? Que é uma coisa que a gente vai falar nas próximas aulas e que é a fase anterior ao que nós chamamos de República, né? Então, vamos às atividades.